Evangelho, quarta-feira dentro da oitava do Natal do Senhor. Hoje, festa de São João, evangelista e apóstolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado em lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da oitava do Natal do Senhor. Hoje, festa de São João, apóstolo e evangelista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o 20º capítulo do Evangelho de São João, no dia em que também celebramos a memória do evangelista. São João é o autor do quarto Evangelho, também do livro do Apocalipse, e de outras 3 cartas que ele escreve às comunidades cristãs. A Virgem Maria acompanhou São João, como o Senhor, na Sexta-feira Santa, lhe disse. São João levou consigo a Virgem Maria e ela viveu todos os seus dias na companhia do apóstolo. A vida de São João passa por diversos períodos, sendo que o período mais longo se dá na região da Grécia, entre a cidade de Éfeso e a destinação de exílio que ele recebeu na ilha de Patmos. Nos diz a introdução da Liturgia das Horas, falando a respeito de São João, as seguintes palavras. João era discípulo de Jesus, aquele que Jesus amava e que esteve com ele até a morte na cruz. Era uma jovem dos apóstolos, pecador, e a tradição delega a ele o texto do quarto Evangelho. 3 cartas e o livro do Apocalipse, como falamos, né? Apesar do temperamento contemplativo, participou de todos os momentos da vida de Jesus, inclusive daqueles momentos mais importantes, como a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração, a aflição no Monte das Oliveiras, e acompanhou Jesus também na casa de Caifás. João esteve na última ceia e aos pés da cruz, o único dos apóstolos a estar nos pés da cruz, aos pés da cruz. Nos Atos dos Apóstolos, ele aparece sempre ao lado de São Pedro. Significativo, né? Após Pentecostes, João ficou pregando o Evangelho em Jerusalém. Participou do Concílio de Jerusalém. Depois, com Pedro, se transferiu para Samaria, mas logo foi viver em Éfeso, na Grécia, para onde teria levado consigo a Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus. Nesta cidade, organizou comunidades e foi duramente perseguido. João morreu e foi sepultado na cidade de Éfeso. Tinha aproximadamente 90 anos de idade quando faleceu. Após muito sofrimento, por todas as perseguições que sofreu durante sua vida por pregar a palavra de Deus, entregou o seu espírito ao Senhor. Veja, meus irmãos, que grande testemunho, o testemunho da perseverança de São João. Ao longo do tempo, no anúncio da Boa Nova. Mas como assim, Padre Fábio?
90 anos de vida. Obviamente, foi o apóstolo que viveu por um tempo maior. E durante a sua inteira vida, ele ensinou e transmitiu aquilo que de Jesus recebeu. Também nós somos chamados a viver do mesmo modo. Por toda a nossa vida, transmitindo, ensinando, em uma palavra, oferecendo aquilo que de Cristo recebemos. Quantas vezes nós já ouvimos o Evangelho de São João? E quantas vezes, através do seu Evangelho, nós aumentamos a intensidade do nosso amor por nosso Senhor e tomamos participação mais profunda nos mistérios da salvação. É ouvindo o Evangelho de São João que nós reacendemos a alegria de sermos ovelhas do bom pastor. Aumentamos a alegria de termos por nós o pão da vida. Ouvindo o Evangelho de São João, nós choramos acompanhando a paixão de nosso Senhor. As dores durante o tempo do seu sacrifício na cruz. Ouvindo o Evangelho de São João, nós nos comovemos com a ressurreição de Lázaro. Nos compadecemos e, ao mesmo tempo, renovamos a confiança na misericórdia, vendo nosso Senhor perdoar a pecadora às portas do Templo de Jerusalém. Ouvindo o Evangelho de São João, o nosso coração se alegra com os discípulos que estão às margens do Mar da Galileia. Com ele nós vemos Pedro se lançar nas águas e atravessar a nado para encontrar Jesus, enquanto os discípulos arrastam a rede. Com o Evangelho de São João, nós ouvimos a transfiguração e tantas outras passagens importantes da nossa experiência como cristãos, e em cada uma delas nós fomos crescendo no conhecimento do amor do Senhor e na aquisição dos dons que Ele nos oferece e dispôs por nós. Veja, podemos dizer que ainda hoje as palavras de São João permanecem vivas e ecoando no seio das comunidades cristãs do mundo inteiro, para que homens e mulheres de todos os tempos e lugares possam tomar parte nos tesouros de Deus e dessa forma cantar louvores ao Deus Altíssimo. O testemunho de João permanece sendo edificante sobre as nossas vidas, para que a sua vida se torne um testemunho edificante para os seus irmãos. Através de São João, o Senhor nos transmitiu a boa nova do Evangelho, nos deu a conhecer a fé no Deus vivo e verdadeiro. Através do testemunho de São João, o Senhor nos levou à verdadeira vida que vem de Deus. E agora, também nós podemos, como São João, empenhar a nossa vida para fazer Jesus conhecido e amado. Também nós podemos dispor os tesouros que dele recebemos em favor de nossos irmãos e irmãs. Bem próximo à celebração do Natal, a celebração do evangelista
nos dá a chance de recordarmos que também nós somos chamados a cantar Hosana ao Filho de Davi, também nós somos chamados a cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, também nós somos chamados a cantar Maranatá, a declarar vem, Senhor Jesus. Também nós somos chamados a testemunharmos o Senhor está no meio de nós. Por isso, no Evangelho de hoje, nós encontramos o testemunho em primeira pessoa de João diante do sepulcro vazio. Normalmente, nós vemos a narração da ressurreição, e de fato é a narração do episódio da ressurreição, né? Porém, temos aqui o testemunho em primeira pessoa que ele viveu, que o apóstolo viveu. Ele está descrevendo para a gente como foi aquele primeiro dia da semana. Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. A notícia é chocante, como se não bastasse tudo o que fizeram, ainda vêm para profanar o corpo do Senhor. Meu Deus! E eles saem correndo. Obviamente, o amor e ao mesmo tempo a dor impulsionava-os, em meio à preocupação pelo que poderia ter acontecido, a correrem depressa até o túmulo. Nós sabemos que eles vão encontrar os sinais da ressurreição. Eles, naquele momento em que partem na corrida, não sabiam disso. Pensavam que fosse encontrar um lugar de profanação, como eu acabei de falar, como se não bastasse tudo o que fizeram, ainda roubaram o corpo, ainda estão profanando o corpo de nosso Senhor morto, o que poderia acontecer naquela época. Entretanto, os dois corriam juntos, mas outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou ao túmulo. Quando ele olha para dentro do túmulo, ele vê que não houve um roubo, porque as faixas de linho estavam deitadas no chão, não estavam jogadas. E o pano que estava sobre a cabeça de Jesus não estava posto com as faixas de linho, mas enrolado num lugar à parte. O sinal de que algo foi desligado porque as faixas estavam ali, na posição de onde se liga. Então as faixas estavam por terra, como se tivessem sido desligadas, ou seja, abertas, e o pano como se tivesse sido tirado e dobrado e colocado ao lado. E quem outrora estava deitado, agora não mais está ali, está de pé. Quando João vê os sinais olhando para dentro do túmulo, que Maria não viu, diz o texto, ele espera Pedro que chega, Pedro entra e ele entra em seguida. Vendo, ele acreditou. Olha que palavra forte, meus irmãos. Vendo os sinais da ressurreição, ele acreditou. Ele não viu o ressuscitado, o verá depois. Mas vendo os sinais da vida, ele acredita na ressurreição. Vendo os sinais da vida que o Senhor já colocou na sua história pelas muitas vezes que perdoou seus pecados,
pelas muitas vezes que te restabeleceu a saúde, pelas muitas vezes que te deu a graça de ter livramentos importantes na sua história pessoal, por todos esses sinais de vida que o Senhor colocou. Você crê e renova a sua fé na ressurreição? Pelos sinais de vida que você vê o Senhor realizando no meio da sua família, no meio dos seus familiares, entre os seus amigos, em diversos lugares pelo mundo, porque hoje temos também a chance de ter acesso a essas informações. O quanto se renova a sua certeza na ressurreição, ou seja, a sua fé no Deus vivo que te ama e que contigo está ao seu lado. João, diz o texto, viu e acreditou. E nós, que temos a Santa Eucaristia presente no tabernáculo, todos esses sinais da vida do Senhor nos são dados para que nós possamos ver e acreditar. E agora, iniciando mais uma turnê do ano litúrgico, nós estamos celebrando o Natal do Senhor. Ele que está no meio de nós. As nossas igrejas, as nossas comunidades se revestem dos sinais da presença do Senhor. Jesus, menino, na manjedoura, acompanhado de Maria e José. Diante dessa imagem da Sagrada Família de Nazaré, diante desse sinal da presença da vida, nós somos chamados a crer e a perseverar. Peçamos a intercessão de São João Evangelista, para que também nós tenhamos uma fé forte, e assim como João teve sempre por si e consigo a Beatíssima Virgem Maria, que nós renovemos no dia de hoje também o nosso compromisso de desejar estar sempre na companhia da Santa Mãe de Deus e de guardá-la sempre próxima ao nosso coração, com o amor de filho, assim como o evangelista a amou e a recebeu, segundo o mandato do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São João Evangelista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.